Olá! Esta é a Escola da Diplomacia Periférica. Eu sou César Santos, sou cientista social de formação, servidor público federal, concursado de carreira, e hoje nós vamos falar sobre as emendas constitucionais. Se você acompanhou o nosso vídeo de diplomacia pública anterior, você vai observar que nós falamos sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, semana passada, estava na Câmara de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, foi aprovada dentro de uma comissão, naturalmente. Então ela deve seguir o trâmite legislativo, vai para a comissão especial agora, que vai ter perto de 40 sessões, e pelo jeito vai para o plenário e começa a tramitação dessa proposta de emenda constitucional. O que não quer calar é o que é uma emenda constitucional. E como a própria Constituição Federal, como é que a própria Constituição Federal define as matérias que podem ou não emendar esse nosso texto? Eu acho que é isso que está em jogo hoje dentro do debate público sobre as reformas que o governo federal está tentando implementar no país. O governo federal não pode tudo. Ele pode algumas coisas e é importante que ele faça algumas reformas. Agora, são as reformas que, naturalmente, respeitem a Constituição da República Federativa do Brasil. E não respeite apenas no discurso. Porque esse texto, como bem já disse o Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter um capítulo sobre o Supremo, esse texto constitucional, precisa ser assegurado, como se diz no jargão popular, na prática. Ou seja, do ponto de vista jurídico, nós estamos falando de direitos formais e de direitos materiais. Então não basta uma declaração de constitucionalidade ou uma compatibilidade constitucional apenas do ponto de vista formal. O que se espera de um projeto de um projeto de emenda constitucional dentro de um Estado democrático de direito é que essa reforma constitucional respeite o texto constitucional. Então, naturalmente, vamos ao artigo 60. É o 60, né? Isso. Entender o que vem a ser uma emenda constitucional dentro de um Estado democrático de direito. Olha o texto. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. De um terço, no mínimo, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Mediante proposta do Presidente da República. 3. Mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas estaduais, desde que essas assembleias também se manifestem cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, há 3 grupos, digamos, que têm a competência prevista no texto constitucional para emendar a Constituição. Vamos lá? Um terço da Câmara dos Deputados ou um terço do Senado Federal. O presidente da República também pode propor proposta de emenda constitucional, como fez agora no caso da Previdência. E as assembleias legislativas estaduais, se estiverem reunidas em maioria, não precisa ser todas, mas a maioria, e cada uma delas com a maioria relativa de seus membros. Tranquilo até aqui? Agora, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Ou seja, existem algumas situações excepcionais do nosso Estado democrático de direito, onde alguns direitos individuais são suspensos em nome do bem comum, onde não pode haver emenda nesse texto. E aí a própria Constituição diz quais são essas situações. Caso de intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio. Tudo bem? A proposta será discutida, a proposta de emenda constitucional. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambas as casas, no caso, ou melhor, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esse parágrafo 2 ele diz exatamente qual é a quantidade de voto que um senador famoso aí chamou de número mágico necessário para a aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Então repare, primeira coisa, 2 turnos em cada casa.
Então a tramitação começa na Câmara dos Deputados, se a proposta for de 1/3 da Câmara, por exemplo, ou do Presidente da República, ou das Assembleias, e vai para o Senado. Na Câmara, precisou dos 3/5 dos votos. No Senado, também 3/5 dos membros do Senado. Volta para a Câmara para o segundo turno. 3/5 na Câmara e, novamente, 3/5 no Senado. 2 turnos, 3/5, 2 turnos, 3/5. Tudo bem? A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com respectivo número de ordem. Ou seja, a emenda constitucional é um texto que passa a ter validade quando a mesa da Câmara e a mesa do Senado lhe atribuem esse número. Então ela é promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Tudo bem? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Artigo 60, parágrafo 4º. As famosas cláusulas pétreas. Existem algumas matérias que o próprio constituinte originário, ou seja, as pessoas que escreveram esse texto e pactuaram e aprovaram em Assembleia Constituinte, algumas matérias estão proibidas de serem deliberadas. Ou seja, não são passíveis de passarem para o reforma. E o próprio Constituinte diz quais são essas matérias. Isso é muito importante. Isso é importante porque limita o poder do Estado acerca de garantias que o próprio, assim, as próprias pessoas e a própria República Federativa do Brasil estabelece como as garantias ad eterno ou ad infinitum. Olha só. Forma federativa de Estado. Ou seja, a República Federativa do Brasil, enquanto nós vivermos no Estado Democrático de Direito, não vai passar por reforma de emenda constitucional quando o tema ou quando a proposta tender a abolir a nossa forma federativa de Estado. Tudo bem? Ou seja, seremos Estados-membros unidos e administrados pela União. Ou seja, cada Estado-membro tem autonomia, não tem independência, mas tem autonomia. Essa forma federativa que estabelece, por exemplo, governadores, deputados estaduais, constituições estaduais, ela está assegurada e não é passível de deliberação por proposta de emenda constitucional. Tudo bem? Olha só, a segunda possibilidade onde não haverá proposta de emenda constitucional. Ou melhor, eventualmente a proposta poderia até vir, sabe? Mas ela não seria objeto de deliberação. Voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, se o presidente da República resolve mudar o período da Constituição, é preciso avaliar se a proposta de emenda constitucional é tendente a abolir o voto periódico, o voto secreto, o voto direto e o voto universal. Tudo bem? A proposta que toque nesses temas, mas para ampliar direitos, aí é bacana. Aí a proposta é passível de deliberação. Se ela tenderá a abolir direitos, ela não é passível de deliberação. Tudo bem? E a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, também é uma cláusula pétrea, ou seja, não será objeto de deliberação proposta tendente a abolir a separação dos poderes. E os direitos e garantias individuais. E aqui eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras. Direitos e garantias individuais estão estabelecidos no próprio texto constitucional. É o capítulo... Deixa eu ver o número do capítulo. É o capítulo 1 do título 2. O famoso artigo 5º da Constituição. Portanto, o artigo 5º, todo ele, em todos os seus incisos, são considerados cláusulas pétreas. Nesse sentido, qualquer proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos previstos naquele artigo 5º. Há quem diga, inclusive, que direitos individuais pode ser lido de uma forma mais ampla, tá? Como se os direitos individuais também estivessem em outros artigos da Constituição. É verdade, faz muito sentido. O fato é que quando houver a análise de
constitucionalidade, quer dizer, o controle de constitucionalidade, seja lá no parlamento, pela CCJ, ou seja, com os magistrados ou no Supremo, é preciso avaliar se aquela proposta de emenda constitucional tende a abolir direitos e garantias individuais. Deveres não, direitos e garantias individuais. Esses direitos e garantias individuais estão, de fato, espalhados na Constituição Federal, mas estão principalmente no artigo 5º da Constituição. Tudo bem? Olha só, o caso da reforma da Previdência. A reforma da Previdência para você tende a abolir os direitos e garantias individuais? É uma provocação. E se você observar como se deu a votação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania lá da Câmara, a função daquela comissão, meus queridos e minhas queridas, é tão somente dizer se aquela reforma da Previdência é compatível com esse texto. É essa a função da CCJ. E aí? Bem, há quem me diga que o fato do governo ter feito maioria de votos dá razão para ele. É verdade. Agora, é passível de aqueles que perderam dentro da Constituição ir ao Supremo Tribunal Federal pedir a impugnação dessa reforma, dessa proposta de emenda? Também porque é controverso se a reforma proposta pelo governo federal é de fato compatível com o nosso ordenamento jurídico. O argumento do governo é que se trata de matéria previdenciária, e matéria previdenciária tem disciplina, ou melhor, tem uma regulamentação própria no texto constitucional, que foi o vídeo que nós trabalhamos da semana passada, que eu também meio que achei o assunto bem controverso, mas esse foi o argumento. Sendo matéria previdenciária, o governo conseguiu a maioria de votos dentro da CCJ e agora a reforma vai partir para a comissão especial. Criou-se uma comissão especial para discutir o mérito, ou melhor, quais são as peculiaridades dessa reforma que está sendo proposta. Bem, nada disso exclui o trâmite que nós vimos no parágrafo 2º. 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, primeiro turno na Câmara, primeiro turno no Senado, segundo turno na Câmara, segundo turno no Senado, com 3/5 dos votos. Realmente é um quórum bastante alto, é um quórum qualificado. Agora, para além dos votos, é preciso compreender antes disso se essa proposta de reforma da Previdência é compatível com o nosso ordenamento jurídico. Porque se essa reforma e qualquer outra PEC tender a abolir forma federativa do Estado, não é o caso da reforma da Previdência. Tender a abolir voto direto, secreto, universal e periódico, também não é o caso da reforma da Previdência. Tender a abolir a separação dos poderes, também não é o caso da reforma da Previdência. Mas os direitos e as garantias individuais passam pela reforma da Previdência. Ou seus direitos e garantias à aposentadoria não seriam ou não poderiam ser lidos como garantias individuais. Muito bem. O que o governo diz é que é matéria previdenciária e que o direito estará preservado pelo regime de capitalização. A oposição, também lendo o mesmo texto constitucional, diz que essa garantia é uma garantia que deve ser dada pelo Estado e não pelo mercado. E aí, fiquem à vontade para emitir a opinião de vocês, tá bom? Bem, esse é o nossa série de diplomacia pública, aberto mesmo ao debate, aberto à divergência, sempre respeitosa. Se gostou da programação, dá uma curtida aqui, comenta também o que você acha das emendas constitucionais, se quiser tirar dúvida, quiser conversar um pouco sobre isso, a gente também conversa. Agora, é importante a gente ter sempre muito claro quando a gente for fazer um debate nessa área pública. Nós temos o texto constitucional como baliza e é importante que nós devemos fazer a defesa desse texto. Nós precisamos fazer a defesa desse constitucional em nome do que se chama Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, estamos sob o império da lei e sobre a força do argumento, e não sobre o argumento da força. Até o próximo vídeo.